Valeu, pessoal. Boa tarde. Vamos iniciar nossa programação no dia de hoje, certo? Mais um dia de luta e de estudo, ok? Vamos lá. Espera um pouco que eu vou pegar aqui a terra, tá bom? Para a gente iniciar a nossa programação de hoje. Vamos lá. Hoje a gente vai ver climas do mundo, certo? Bem interessante. Lembra que eu falei na aula passada de tempo e clima? É isso que é a parte da atmosfera que a gente trabalhou, né, as camadas. O que é a atmosfera? A camada gasosa da Terra. Quais os gases? Tem nitrogênio, tem o oxigênio, que é o principal que a gente respira, né? O gás oxigênio, e tem outros gases também, certo? Aí falei também na aula passada da previsão do tempo. O que é tempo? Tempo é o quê? É o que ocorre na atmosfera naquele dado momento, naquele dado instante. Quando a gente diz assim, caramba, como está chovendo, olha como está nublado, isso é tempo, porque a gente está dizendo o instante daquele fenômeno que está ocorrendo na atmosfera. Diferente do clima. O clima é o quê? É uma sucessão de tempos, contabilizado para se classificar um clima, leva-se tempo, anos e mais anos, 30 anos, né? Então, é diferente. Tempo e clima. Tempo é o dado momento que ocorre algo ali na atmosfera. E o clima não. O clima é uma classificação de vários anos de determinados tempos, certo? Então, aí você tem o clima. Então, essa classificação ocorre no mundo, certo? Tem variados climas no mundo, né? Então, vamos ver. Existem vários tipos de clima no mundo e cada um tem características diferentes. Alguns climas apresentam, em geral, temperatura e umidade elevadas, sendo considerados quentes e úmidos. Outros apresentam temperatura e umidades baixas e são considerados frios e secos, tá vendo? Fatores como latitude, altitude, que a gente já viu, continentalidade, maritimidade, que a gente viu nas páginas, estudado nas páginas 142 e 143, influenciam nas características dos climas da Terra. Então, esses fatores que a gente trabalhou já, latitude, que é a posição em relação à linha do Equador. Se está muito distante da linha do Equador, a latitude é alta. Então, a temperatura tende a ser baixa, mais baixa, em média. Isso, claro, influencia no clima, certo? A altitude. Quanto maior a altitude, né, menor a temperatura. Isso também influencia no clima, certo? Continentalidade e maritimidade. Continentalidade é quanto mais distante da zona de mar, né, da zona marítima, você tem a influência da continentalidade. Um exemplo, certo? Um exemplo. Na continentalidade, durante o dia, as temperaturas elas são elevadas. Isso para o interior, um exemplo, interior da Paraíba, sertão, certo? Aí quando chega à noite, a temperatura cai bruscamente. Isso é influência da continentalidade, certo? Já na maritimidade, não, é mais diferente quando você está na zona de mar, próximo ao mar, na zona litorânea. Por quê? Porque as temperaturas não são, a amplitude térmica não é muito grande, né? A tendência é a temperatura ela diminuir, mas de forma mais equilibrada, em menor escala, certo? Ficando próximo ali da temperatura do dia. Isso na maritimidade, certo? Então, esses são os fatores que influenciam diretamente no clima, na classificação do clima. Aí temos aqui uns climogramas, ó, que eu mostrei para vocês, quantidade de chuva, né? E temperatura durante aquele momento, durante aqueles meses, né? Ó, em um ano, tá vendo? A temperatura é esse vermelhinho aqui, essa linha. E a pluviometria, a chuva, a precipitação, a quantidade, ó, é esse azul, certo? Aqui marca os milímetros, né? E aqui, ó, os meses do ano, e aqui
as temperaturas, quanto faz em temperatura, certo? Isso aí, pessoal, é feito, né, pelos estudiosos. Eles colocam aqueles pluviômetros, aquelas canequinhas com a milimetragem de chuva que cai em determinado lugar, e aí ele vai fazendo a classificação de janeiro a dezembro. Janeiro, tanto choveu, até dezembro. E aí ele vai colocando isso numa tabela. E as temperaturas também daquele dia, daquele mês em média, né? Então isso é uma forma de estudar e classificar o clima, certo? Então nós temos vários climas no mundo: clima equatorial, clima tropical, o subtropical, o semiárido, o desértico, temperado, o mediterrâneo, o frio, o de altas montanhas e o polar. Os climas do Brasil, né? Tem variados tipos de climas no mundo, né? Os climas do Brasil, o território brasileiro está localizado em áreas de baixas latitudes, ou seja, se é áreas de baixas latitudes, certo? Entre 5 graus de latitude norte e 33 graus de latitude sul, aí você vai ter o quê? Você vai ter que o Brasil ele está localizado numa região de muita, vamos dizer, muita radiação solar. Então, é uma zona entre os trópicos. É próximo à linha do Equador, por isso que tem baixa latitude. Ou seja, as temperaturas, né, são mais elevadas, geralmente, porque está próximo à linha do Equador, a incidência solar é maior. Então, a posição da latitude, que é um fator, né, do clima, ela, vamos dizer, direciona aquele clima, certo? A maior parte do nosso território localiza-se na zona tropical, tá vendo? Da superfície terrestre, o que influencia a ocorrência de climas com temperaturas elevadas, praticamente o ano todo. No entanto, cada um desses climas apresenta características particulares, como veremos a seguir. Então, nós temos aqui, ó, o clima equatorial, ocorre em grande parte da porção norte do país, ou seja, no norte do Brasil. Esse clima é influenciado pelas massas de ar equatorial, continental quente e úmida, e pela presença da densa floresta amazônica e de sua vasta rede hidrográfica. Apresenta temperaturas elevadas, com média de 25 graus, né? Porque já está dizendo, clima equatorial, a linha do Equador, não é isso? A latitude é baixa, ou seja, a radiação solar é muito grande, é maior, Professor, né? Então você tem um clima tropical, mas equatorial, chama clima equatorial. Clima da linha do Equador, clima equatorial. Diga, já fiz já a tarefa já. tá ok. Em média 25 graus, certo? Chuvas abundantes, por quê? Porque como é quente, uma região quente, a evaporação, né, dos rios, né, das águas é maior. E também a evapotranspiração da floresta. Aí você tem, né, uma área de chuva abundante, por ser mais quente. Clima tropical típico, que é aquele clima típico de área tropical. As temperaturas permanecem elevadas ao longo do ano, tá vendo? Com médias de 22. As chuvas são abundantes no verão e o inverno é seco, tá vendo? Esse clima é influenciado pelas massas de ar tropical continental, equatorial continental, tropical marítima e pelas massas de ar polares no inverno. Tá vendo? Então, aquela massa de ar que eu falei, que tem influência no inverno, né? Polar, ela vem do Atlântico polar, na zona polar da Antártida, da zona sul, do Polo Sul. Aí o que é que acontece? Essa massa de ar, ao chegar, ela traz o quê? Temperaturas baixas, né? Principalmente no inverno, que é típico, né, da massa de ar polar se sobressair, porque o Sol está mais distante, né? É inverno, então aí você tem vamos dizer, das características propícias para as temperaturas caírem, chegando até a nevar, como eu disse a vocês, na região sul do Brasil, né?
A Amazônia é um caminho para o sonho. Então, a Amazônia, isso aqui é tipo um livro que foi feito, né, para mostrar. Aí pronto. Aí, o outro lado dos climas, ó, nós temos o clima semiárido, que é quente e seco. No Brasil, o clima semiárido é o clima da região, vamos dizer, que chama Sertão do Nordeste, né? Ou Cariri do Nordeste. Sertão e Cariri do Nordeste. Quente e seco, com chuvas concentradas em alguns meses do ano e longos períodos de estiagem, tá vendo? Apresentando temperaturas médias superiores a 26 graus, recebe influência tanto das massas de ar equatoriais quanto tropicais marítimas e, ocasionalmente, de massas de ar polares, né? Ocasionalmente, já está dizendo, ocasionalmente. Quase de vez em quando, aqui e acolá. Clima tropical úmido, que é o clima típico, né, da zona litorânea, apresenta temperatura média de 22 graus, com chuvas abundantes, ocasionadas pela influência das massas de ar equatorial e tropical marítimas. Durante o inverno, com a aproximação da massa de ar polar marítima, as temperaturas tendem a ser mais amenas. É claro, né? A gente está sentindo, né, que quando chega no inverno as temperaturas caem, principalmente à noite, né? Bastante. O clima subtropical, que é esse clima que já é da zona intermediária após o Trópico de Capricórnio, é uma região que chama já de transição, né, de intermediária atemperada, né, de tropical atemperada, e aí essa região sofre influência maior da massa de ar polar, certo? E essa massa de ar, quando chega com muita força na região sul, você chega até a nevar no sul do Brasil, certo? Apresenta verões quentes por conta da influência das massas de ar tropical, marítima e tropical continental, com temperaturas que alcançam 30 graus. O inverno é influenciado pela massa de ar polar marítima, que torna as temperaturas mais baixas, muitas vezes com a ocorrência de geada e neve até, tá vendo? Em algumas localidades, como informei. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Isso no clima subtropical. Pronto. Então, vimos aí que no Brasil nós temos 5 grandes climas: equatorial, tropical típico, tropical úmido, semiárido e tropical e subtropical, desculpe, subtropical. Vamos lá. O clima e o modo de vida das pessoas. Veja, né? O que é que acontece? A sociedade, ela é regida às vezes pelo clima, né? Ela se comporta de acordo com o clima. Um exemplo, no inverno ninguém vai usar roupa de verão, camiseta, não tem como, que o frio é muito intenso. Então as pessoas tendem a se agasalhar mais, né? A ter aqueles casacões, né? Aquela, Os gorro, cachecol, os cachecóis, muito bem. O clima e o Casaco. modo. touca, Oi, fale. as toucas, As toucas, muito luvas. bem. Luvas, porque é muito frio, aí Casaco. neve, se a pessoa não se proteger, a pessoa morre de frio, né? Só em São Paulo, nesse inverno, eu soube que já foram 17 pessoas que morreu de hipotermia, né? Que é o frio intenso, e aí as pessoas não aguentam. O E coração também quando dispara, não morre. Oi, a diga. quentura. A quentura Isso. faz a pessoa morrer também. O calor também muito intenso, sim. São os extremos. O ser humano, ó, procurou se adaptar, entre outros aspectos, ao tipo de clima existente nas diversas áreas da superfície terrestre que passou a habitar. Dessa forma, podemos relacionar alguns hábitos alimentares, tipos de moradia e de vestuário das pessoas às características climáticas da região onde vivem, certo? Então, de acordo com o clima da região, o comportamento é direcionado, certo? O modo como nos vestimos está relacionado com o clima do lugar onde moramos. Em regiões de clima polar, por exemplo, é necessário o uso de roupas grossas para manter o corpo aquecido, tá vendo? Devido ao clima quente e chuvas escassas ao longo do ano, no Mali,
do continente africano, existem moradias construídas com barro e sem telhados inclinados, pois não há necessidade de escoamento da água às chuvas das chuvas em razão da escassez de precipitação lá no mar. Então eles já fazem já condicionado aquele clima, as casas. Já em alguns países de clima frio, onde a precipitação de neve é intensa, em alguns meses do ano as moradias são construídas com telhados bem inclinados para evitar o acúmulo de neve sobre elas durante esses períodos. Então eles já fazem as casas, né, bem inclinadas para quando a neve cair, quando a neve vier, a precipitação em neve, né, como existe uma inclinação grande, a neve tende a cair, certo? Não fica ali concentrada. A atividade agrícola está diretamente também relacionada às características climáticas da região onde é desenvolvida. Então vamos lá. Observarmos aí as paisagens rurais, percebemos que geralmente são cultivadas lavouras que se desenvolvem melhor no clima, que ocorre no lugar. O trigo, a cevada e o centeio, por exemplo, são cereais que se desenvolvem melhor nas regiões de clima que apresentam temperaturas mais amenas, baixas, né? Já o feijão, o milho e a soja são plantas que preferem temperaturas mais elevadas para se desenvolver. Tá vendo? Dependendo da cultura agrícola, ela se adapta àquela região climática, né? O clima e as formações vegetais. Também as formações vegetais seguem muito essa lógica de que clima tal interfere diretamente na vegetação. Vamos lá. A superfície terrestre é composta por diversas paisagens. O que torna essas paisagens diferentes de si é a interação dos elementos naturais como clima, relevo, solo, hidrografia e vegetação. Tá vendo? Então, esses elementos são primordiais para a formação vegetal. Em nosso planeta, podemos observar paisagens com variados tipos de vegetação, extensas florestas, vegetação escassa em meio aos desertos, vegetação que, durante boa parte do ano, sobrevive sob sua camada de gelo, entre outros. Então, a vegetação é muitas vezes adaptável à ambiência climática ali. O tipo de solo e o relevo são fatores importantes no desenvolvimento das formações vegetais. No entanto, o clima é elemento natural que mais interfere nessas formações. Isso ocorre porque o padrão de chuvas e de temperaturas próprios de cada tipo climático favoreceu ou não o desenvolvimento de determinadas espécies vegetais. Então, favoreceu sim. É um fator primordial o clima em relação à vegetação. Certo? Vamos lá. Aí aqui vocês estão vendo formações vegetais do mundo, né? Os tipos de vegetação, ó. Tundra nas regiões frias, floresta de conífera, temperada, vegetação mediterrânea, estepe e pradaria, deserto, ó, savanas, floresta pluvial tropical e de alta montanha. Então, esses são os tipos de vegetação. Aí tem uma tabelinha aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, ó. Formação vegetal, floresta pluvial tropical, ó, temperaturas elevadas e grande precipitação durante todo o ano. Isso é característica. Espécies vegetais que se encontram nessa área, jacarandá e mogno, tá vendo? Floresta típica de zona tropical. Floresta temperada, clima temperado, tá vendo? Vegetação do tipo caducifólia, como a ufaia, o carvalho e o sequoia. Tá vendo? E a floresta de coníferas, regiões próximas às zonas polares da Terra, onde o clima apresenta temperaturas extremamente baixas, certo? Nas regiões, né, próximas às zonas polares.
pinheiros adaptados ao inverno rigoroso. Então vamos lá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos lá, só para a gente ir até a metade do capítulo. Floresta pluvial tropical desenvolve-se na porção intertropical do planeta, que apresenta temperaturas elevadas e grande precipitação durante o ano todo. Suas florestas são densas e ricas em biodiversidade. Jacarandá e mogno são espécies comuns nessas florestas. A floresta amazônica, pessoal, vamos lá. A floresta amazônica da América do Sul, a floresta de Bornéu na Ásia, a floresta do Congo na África, embora também recebam o nome de florestas equatoriais, são exemplos de florestas tropicais, tá vendo? Floresta temperada é justamente a de clima temperado, né? Floresta de clima temperado, sua biodiversidade é menor que a das florestas tropicais. No entanto, maior que a floresta de conífera. As florestas temperadas são compostas principalmente pela vegetação do tipo caducifólia, como a faia, o carvalho e a sequoia. Essa formação vegetal se localiza basicamente entre os ciclos polares e os trópicos. Zona fria, né? Mais fria. A tundra, que é uma vegetação rasteira de clima polar, certo? Composta por líquens, certo? Líquens, e musgos. Esses líquens, eles ficam sobre a rocha e aí vai formando essa tal de tundra. E aqui nós temos outras formações vegetais, né? Floresta de conífera, savanas, vegetação composta de graminhas e capins que recobrem o solo e ainda por árvores e arbustos dispersos. É encontrada em regiões de clima tropical típico, como uma estação seca e outra chuvosa. No Brasil, esse tipo de vegetação recebe o nome de cerrado. As savanas de lá, da África, aqui é chamado de cerrado. Estepe e pradaria são vegetações constituídas de graminhas, tá vendo? Arbustos e plantações herbáceas. Esse tipo de vegetação ocorre muito no sul do Brasil, nos pampas. O deserto, a vegetação deserta, ao que se refere, deserto, vegetação que se desenvolve em regiões de clima árido. Então já está dizendo, né? Devido à escassez de água, essa vegetação é resistente a longo período de estiagem. Pronto, aí aqui tem algumas formações vegetais. O alimento da floresta, você sabe que a floresta é rica em alimentos, cocos, mangas, frutos. Então é fundamental a floresta viva, contemplante. Ok, pessoal. Só uma dúvida, professor. Lá vai, pode tirar. Só o que é intertropical? É que está entre os trópicos, viu? De Capricórnio e de Câncer. Um exemplo, nós somos da zona intertropical ou tropical. Por quê? Porque o Brasil, uma boa parte, 90% do território brasileiro está na zona tropical. Desculpa, na zona tropical, isso, 90% da zona tropical, desculpa, e apenas 7 a 10% na zona intermediária, que é chamada de subtropical ou zona temperada do sul, que é a região Professor, sul do Brasil, certo? Que é a região sul do Brasil. Ou seja, 90% do nosso território está em clima tropical, zona tropical. Diga? eu já fiz a tarefa. Ok. Entendeu? Então nós somos, a maior parte do nosso território está na zona tropical, por isso que o calor é maior aqui. Já quando vai para o sul, parte do seu território, já a maior parte da região sul, está localizado sob a influência de massa de ar polar. É por isso que de vez em quando lá se intensifica o frio, chegando até a nevar.
certo? E o clima lá, como também faz bastante sol e chove, é subtropical, porque era a transição entre o tropical e o temperado. Por isso que a gente chama de subtropical, certo? Certo. Entenderam, pessoal? Então, com isso, vamos concluir, certo? Professor, Oi, diga. aquela tarefa eu pensava que eu ia tirar, tipo, pouco ponto, mas só que eu tirei tudinho. Ótimo, graças a Deus, parabéns. Isso é sinal que você aprendeu, certo? Fechando aí agora. Espera aí, viu? Não sai ninguém não.